Gente, boa tarde. É uma alegria imensa a gente estar aqui hoje, nessa comemoração tão especial desses 50 anos de civilização e cultura. Vou dizer algumas palavras antes dessa mesa dileta. Disse Cerejo que eu estou aqui para apaziguar os ânimos, você imagine o imprensado que me botaram, Gilmar. Mas vamos tentar. Mas antes eu queria dizer algumas palavras, poucas, curtas, sobre o que nos trouxe até aqui. Foi uma intriga do bem, como chamava a Câmara Cascudo, que nos reuniu hoje aqui, para celebrarmos esses 50 anos de civilização e cultura. Meu avô, com sua generosidade infinita e sua humildade cativante, advogava que deveríamos transmitir sempre, nesta vida, boas novas e nunca fofocas e maledicências. Isso era a intriga do bem. Para ele, se você não tem nada a dizer de bom de alguém, não diga nada. Não transmita o fel, dizia ele. Pratique ações que ajudam, valorizam e defendem quem está ao seu lado, buscando colaborar para o crescimento de todos, no sentido contrário ao da verdadeira intriga, da inveja e do rancor. Na primeira edição desta Quinta Cultural, aqui no nosso dileto Instituto, do ano de 2023, no dia 2 de março, aconteceu a palestra 90 anos de Casa Grande e Senzala, uma revolução na cultura brasileira, sobre a obra icônica de Gilberto Freire. Atento e zeloso com as questões culturais do nosso estado e inspirado por essa palestra, meu grande amigo Gutenberg Costa, que está aqui, presidente da nossa Comissão Norte Rio Grandense de Folclore, entrou em contato comigo, me perguntando se existiam obras de Câmara Cascudo, assim como Casa Grande e Senzala aniversariava, né? Quais obras de Câmara Cascudo aniversariavam, vamos dizer, em 2023? Então, eu fiz um pequeno levantamento bibliográfico e descobri alguns aniversários significativos de obras dele. Então, a obra O Conde Deu, que foi publicada em 1933, em 2023 tem 90 anos de publicação. Em Sergipe Del Rei, outra obra, e 5 livros do povo, em 2023, 70 anos de publicação. Dante Alighieri e a tradição popular do Brasil, 60 anos de publicação. E a nossa civilização e cultura e o movimento da independência no Rio Grande do Norte, 50 anos de publicação. Foi publicado em 73. Gutenberg, acredito eu, falou com Vicente sobre a possibilidade de comemorarmos estas efemérides cascudianas. E eu, provocativa, reforcei esse pedido a Cerejo através de e-mail. Vicente comprou a ideia, ressaltando a importância da obra Civilização e Cultura e envolvendo a querida Joventina e o nosso Instituto Histórico, que prontamente se propôs a realizar aqui na sua sede esse evento que a gente está aqui hoje. O convite a Tarcísio Gugel para compor essa mesa redonda veio se somar e abrilhantar ainda mais o acalentado projeto. Portanto, a intriga do bem cascudiana uniu Gutenberg, a mim, Vicente, Joventina e Tarcísio nessa celebração tão singular que a gente está aqui hoje fazendo. Várias curiosidades cercam essa obra, Civilização e Cultura, além do seu cinquentenário, que agora a gente está aqui comemorando. O livro foi concluído em 1962, ficou mais ou menos 9 anos perdido e só foi publicado 11 anos depois de escrito, em 1973. Decepcionado, o autor escreveu um folheto publicado em 1966 como separata, contando o que ele chamou a história de um livro perdido. Seu tema é etnografia geral e não folclore brasileiro, como é o tema da maioria da bibliografia cascudiana. Então ele foge do folclore e entra numa seara muito profunda que é a etnografia geral. A obra tem edição atual hoje, através da Global Editora, tanto em formato impresso como em e-book. Então, várias obras de Câmara Cascudo já estão disponíveis em e-book.
Minha gratidão imensa, portanto, a todos os envolvidos nessa intriga do bem, que possibilitaram a realização deste evento que tanto me alegra e orgulha. Tenho certeza que meu avô está aqui entre nós, celebrando muito feliz esse momento. Então, minha gratidão. Vamos a essa mesa redonda, ficou estabelecido aqui pelos juízes da mesa, que cada um terá 15 minutos para as suas respectivas falas, e depois a gente... Olha, tá assim... Tem demais? Sim, vai pedir mais, pronto. Qualquer coisa a gente dilata esse prazo. E aí depois a gente abre para perguntas, para participação de vocês. Cerejo, quer começar? Começo. Pronto. Eu queria, antes de tudo, contar uma pequena história. Um dia eu estava na redação de Diário Natal e recebi a informação de que estavam fugindo livros do acervo do Instituto Histórico e estavam sendo vendidos em 2 ou 3 sebos da cidade. Dei a nota. Quando a nota saiu, virou um pequeno... Fiz um nomezinho, mas coisa pouca. E veio um amigo que me procurou para dizer que, olha, está repercutindo muito ruim, porque a tese é que você não prova. Você dizer isso para um repórter, você passa um atestado de burrice ou tem que consagrá-lo. Quando eu dei a nota, a pessoa que veio a mim me se referiu a um livro que estava determinado de ser muito próximo aqui da Praça Padre Maria. Então eu mandei uma pessoa anônima comprar o exemplar. Hoje seria o quê? 200, 250? Chegaria a 300. Comprou o livro por um detalhe, porque havia a marca de que pertencia, não o carimbo, mas a marca ao Instituto. Comprei o livro, mandei encadernar para o senhor Bandeira, porque tinha uma capa vagabunda de papel madeira, guardei e repeti a nota. E repeti de forma mais dura. E então eu fui procurado por um grande amigo meu, Olavo Medeiros, com quem eu demoli alguns mitos, inclusive de Felipe Camarão. Alvamar Furtado dizia, se nós não conseguirmos afastar você de Olavo, vocês vão destruir todos os nossos heróis. Bom, e disse, veja, você está vendo isso. Eu digo, Olavo, que hora você está em casa hoje à tarde? Ele disse, à tarde, eu não saio de casa à tarde. De manhã estou no instituto e à tarde estou em casa. Às 3 horas eu fui na casa dele, levei um livro para mostrar a ele, que é esse livro que eu trouxe aqui para devolver ao Instituto Histórico, numa homenagem à Joventina, que é, sem querer agradar muito, a gestora cultural neste momento no Rio Grande do Norte. Aqui é o lugar onde as ideias são debatidas, as contradições, os conflitos, enfim. Então eu vou mostrar. Segura aqui. Aqui a folha de rosto é uma edição original de notas dominicais, né, de Alfredo de Carvalho, que é traduzido por Alfredo de Carvalho, de Tonelé, de 1905. Está aqui a figura de Tonelé e a dedicatória do próprio tradutor que está aqui dizendo... Até eu troco, ao Instituto Geográfico e Histórico do Rio Grande do Norte, oferece Alfredo de Carvalho. Recife, 29 de março de 1906. Foi por isso que não veio a rebordosa. Eu teria jogado no maxilar, simbolicamente no maxilar do meu processador. Fica com você, viu? Está passando uma força para recuperar. Mas bom, é o seguinte, em 1966, eu tinha 15 anos, vocês acreditam, eu nasci em 51, bem menos velho do que pareço, eu encontro na banca de Cazuza, que ficava na esquina da loja Fama, que pegou fogo, um exemplar de História do Rio Grande do Norte, da Câmara Cascudo. A edição original do Ministério da Educação e Cultura, que foi um esforço do governador Silvio Pedrosa. E compro o livro, aquele livro bonito, grande, né, que me impressionou. Eu comprei, está lá, Vicente Alberto, 1966. Eu tinha 15 anos, aí começa a minha jornada
Talvez por falta de estatura, eu terminei com a mania de querer ter uma cascudiana, não só das edições originais, como de todas as edições subsequentes. As editoras não ajudam, fazem livro de livro, e aí você tem que prestar atenção nos desdobramentos que as editoras estão fazendo, de livros que sequer Cascudo pensou em escrever, como, por exemplo, Compadres Corcundas, que são contos retirados de contos tradicionais do Brasil. Então dá um trabalho grande, mas tenho conseguido segurar a luta. Mas quando eu olho para a minha estante e vejo a cascudiana lá, o único que me falta na edição original é O Homem Americano e Seus Temas. Acho que é de 43, 44, da editora oficial aqui do Estado, que eu não conseguia de jeito nenhum. Soube depois que o Dr. Silvio Pedrosa tinha um exemplar, fui a Carlos Lira, que era amigo dele, para ligar para ele ceder o exemplar. Eu, infelizmente, é uma cópia. Mas o senhor cede a cópia ao Dr. Vantan Rosado, ele disse, na hora que ele quiser, está nas mãos dele. Isso faz tanto tempo, Tarcísio, que o Dr. Silvio Pedrosa, para fazer a cópia dele, fez em cópia fotostática, da 3M. É antes da Xerox. E manda esse exemplar para cá em cópia fotostática perfeita, que ele conseguiu ter nas mãos da Biblioteca Nacional, por ser o secretário-geral da Federação Nacional de Comércio, da Confederação, e com essa nova cópia fotostática que ele fez no Rio, o Dr. Vantan fez a segunda edição da coleção moçoroense e botou a dália que autorizou e a cereja que me desafiou. Está lá na folha de ouro. E é por isso que eu tenho, e nós todos temos, o Homem Americano, um dos momentos mais estranhos da obra de Cascudo. Como é que Cascudo, um ano depois, está sem som, como é que Cascudo, um ano depois... Alô? Como é que Cascudo, um ano depois, de um seminário sobre a presença do homem no continente americano, de Paul Rivet, como é que ele escreve um ensaio aqui? Quer dizer, sem internet, né? Mas ele tem esse ensaio. Um ensaio de mais ou menos 70 páginas. E quando eu olho para a Cascudiana, eu fico tentando enquadrar a obra de Cascudo, Tarcísio, num título de uma velha conferência de Gilberto Freire, que ele fez em Porto Alegre, a convite das instituições culturais de Porto Alegre. E o título dessa conferência o mau contato é o mal do Brasil, né? E o título dessa conferência é Continente e Ilha. E eu começo sempre a trabalhar em cima desse título, há anos que eu penso em fazer, aqueles ensaios que você tem ânimo e competência para fazer, e eu nunca tive, passo a vida inteira pensando nesse ensaio, que na verdade nunca escrevi. Por que o meu ensaio seria Cascudo, Continente e Ilhas? Eu poria no plural ilhas. Porque eu imagino que Cascudo tem um continente sólido, que seria formado pelo Dicionário do Folclore Brasileiro, nunca superado. Ninguém fez maior nem melhor até hoje. A segunda pedra do continente, ou o segundo arrecife do continente, é a história da alimentação no Brasil, por óbvio. Terceiro, civilização e cultura. Qual é a ideia que eu penso dessa relação entre continente e ilha? O continente, porque nesses três volumes, está tudo quanto Cascudo escreveria aqui e ali, antes ou depois dos 3 volumes. São volumes, a Santíssima Trindade, são grandes sínteses que ele reúne nessas 3 coisas, né? E ele tem dois movimentos de cabotagem. Ele tem três. Ele tem uma grande cabotagem a partir do continente, que são os grandes ensaios. Rede de Dormir, Jangada, Superstição no Brasil, né? Folclore no Brasil. São as grandes cabotagens que ele faz, saindo do continente para ir plantar mais uma ilha. Tem as médias cabotagens, são os pequenos ensaios, que ele de vez em quando reúne e põe um título geral. E tem a pequena cabotagem riquíssima, que é quase uma antecipação da novela Histoire, da Petite Histoire, que é a grande contribuição dele com Ata de Urna. Cerca de 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, é isso? Onde ele trata não só de velhas figuras, de figuras da cidade, mas de episódios, de paisagens, de medos, de espantos, de descobertas, de dúvidas. Então Cascudo faz um movimento de 3 extensões de cabotagem por ordem, da maior até a menor. Quando a gente olha para civilização e cultura, são muitas as indagações. O livro fica perdido, ele manda receitas originais.
os originais desaparecem. O texto dele é depressivo, praticamente. Tantas luas se passaram para escrever civilização e cultura e tal e tal. Desaparece, não há jeito. Dr. Onofre Lopes, aqui um amigo dele, o Dr. Genibaldo, Dr. Onofre Lopes queria que coubesse à universidade o mérito, sendo ele o autor da aula magna de instalação da universidade, que é exatamente civilização e cultura, né? Universidade e civilização, queria que fosse a primazia da universidade a edição dos 2 volumes, o que teria sido um erro, porque precisava ser um livro nacional, né? Com todo o respeito à nossa universidade que formou a todos nós. Isso ele resiste, ele diz no texto, põe numa gaveta, né? E curte no silêncio da gaveta a tristeza de um professor de província que não consegue ver o seu livro chegar às mãos até o dia que Onofre, irresoluto, sertanejo, aquele homem que encostou a enxada e disse ao pai: não aguento mais essas formigas de roça, vou para Natal e vou ser médico. Com um homem desse, se brinca, leva Jabas a presença do o negócio aqui tá nobre. Não sou de dobrar nada. Eu nem me dobro. É difícil. E então o Jabas Passarinho olha para Cascudo e diz: Cascudo não tem saída. Eu quero publicar como ministro da Educação e Cultura a primeira edição de Civilização e Cultura. Ora, veja bem, ele passou praticamente 10 anos desaparecido. Se você olhar o livro, Tarcísio vai falar melhor do que eu, ele tem quanto? 10, 12 capítulos, onde Cascudo teoriza, e pela primeira vez teoriza profundamente. Ele mostra que leu todos os grandes antropólogos do Brasil e de fora do Brasil, e os antropólogos que vieram aqui, como Charles Wegley, como Franz Boas, orientador de Gilberto Freire, como Malinowski. Ele vai a todos os antropólogos, porque ele precisava cumprir uma tarefa árdua. Circunstanciar uma tese pessoal e, de certa forma, meio maluca, ele dizia que só acreditava em doido, de que era possível ter um modelo que fugisse do modelo. Ele foge do modelo científico da etnologia e da antropologia e ele vai propor, então, e inverte. Ele sabia, que ninguém, que primeiro é cultura, que é resultado de qualquer ajuntamento humano, produzindo hábitos, costumes e tradições. Depois ele vê um processo civilizatório, como disse Darcy Ribeiro, e vai afinando, e vai usinando esse acervo cultural para produzir uma civilização que é a evolução. Quando você conversava com o Cascudo sobre civilização e cultura, ele dizia: meu filho, primeiro, mas sendo um animal, ele percebeu que a semente caía, brotava, crescia e frutificava outra vez. É só aí que ocorre a primeira grande revolução. Ele passa a plantar e colher em sintonia com as estações. Aí o primeiro antes disso, o pobre do homem precisava fazer uma concha com as mãos. E aí ele vai comprar a base, ele vai todo o processo. Então ele inverte corajosamente. Bota civilização e cultura, e não cultura e civilização. Dá uma varredura de leitura profunda, não sei como ele chegou na bibliografia. Ele faz uma varredura profunda em toda a questão, toda a discussão teórica da etnologia e da antropologia e produz civilização. Olha, a vida. Aquele cantor. Para vocês terem uma ideia, vou passar aqui para provocar. Peguei a pasta doida que eu tinha lá, do jeito que tinha, trouxe para cá, não sei como é que vai ser, mas eu pretendo encontrar. Eu não vi antes a pasta, não tive tempo. Uns dias sacudidos, né? São uns dias sacudidos. Era tão difícil a vida de quem rompia padrões, e olhe que naquela época não tinha mestre nem doutor. Se tivesse, Cascudo eu acho que não teria sobrevivido. É mesmo. Há um grande cientista no Brasil chamado Herbert Baldus.
Esse homem foi o maior etnologista que o Brasil produziu a seu tempo, ali 40, 50, 60. E ele faz uma bibliografia crítica da etnologia brasileira, a maior e mais insuperável até hoje, em 850 páginas, que faz parte de uma coleção dos 400 anos de São Paulo. Você veja como é difícil agradar a cientistas. Se você virar a página e for a um livro muito mais importante, você vai dizer, não, esse é mais importante, ele vai ser um pouco melhor, que é Geografia dos Mitos Brasileiros, nos primeiros grandes estudos do mito brasileiro, né? Inclusive ele que lança no Brasil o mito da Alemoa, um alemão que teria morrido em Fernando de Noronha e que aparecia no presídio nas madrugadas. Dizem os presidiários que haviam, que era uma loura muito bonita, a Alemoa. Não sei porque não vi. Ele diz, esta obra, fruto de grande laboriosidade, constitui uma mina de dados folclóricos. É um levantamento primoroso, mas aí vem a alfinetada. Prejudicam-na, porém, inexatidões e generalizações injustificáveis. Portanto, Cascudo conhecia a ave e fauna, para quem ele escrevia, e é por isso que ele trata de criar um modelo, um método, que é exatamente o desmonte do método tradicional. Ele teoriza ao longo dos 10, 12 primeiros capítulos, Tarcísio vai mostrar isso melhor, depois ele passa a anexar ensaios que ele tinha publicado, uns sim e outros não, que vão calçar esse não método, que é o método de Cascudo. E há um detalhe, Cascudo, nesse instante, ele é pioneiro em equilibrar a função das fontes escritas e eruditas com as fontes orais e populares. Lembre-se que a historiografia oral, o nosso Lacerda Felipe sabe bem disso, a história oral vai surgir lá na frente, nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, são os primeiros estudos. Inclusive, houve um estudo aqui no Rio Grande do Sul sobre história oral. Ele já faz isso. Por quê? Porque ele percebeu que se ele fosse buscar nos livros hábitos, costumes e tradições desaparecidos, como ele poderia retratar a cultura e o processo civilizatório no Brasil, se ele não tinha depoimentos para fazê-lo? E então, a segunda parte do livro, que é aquele longo registro de pequenos e longos e médios ensaios que ele faz, na verdade é para calçar esse novo método que ele tem a ousadia de propor. Quer dizer, quando ele diz que num dia de feijoada, por exemplo, a mãe dele diz, tem fogo para cozinhar uma feijoada para tantas mil pessoas, aquelas frases. Ele vai buscar aquela oralidade com perfeição, e ele é um anotador primoroso, né? E ele revela esse anotador primoroso em Viajando o Sertão. Né? Então é esse livro, eu acho, a grande síntese da obra de Cascudo como etnógrafo. Claro que como folclorista é o dicionário folclore. Né? E no dicionário folclore tem um detalhe que revela toda a percepção, o avant la lettre que era Cascudo, é no verbete sobre folclore. Quando queriam engessar o folclore, quando queriam museologizar o folclore, no sentido mais pobre do processo de museologização, que é colocar na vitrine estática e não o museu como gerador de saber, ele diz no verbete, um dia vai existir o folclore do transatlântico e do avião a jato. Então, quando aquelas aeromoças contam história maluquice de passageiros nervosos, com medo, Lalinha com medo do Atlântico, faz parte do folclore do avião a jato. A toalha de caranguejo que o professor Américo levou para o Rio de Janeiro. E Abimael levou para Jô. E Abimael levou para Jô Soares. A Jô Soares pergunta na entrevista, e os caranguejos? As suas assessoras comeram todos. Comeram os caranguejos. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia do panorama do que representa isso, porque eu acho que essa parte mais de gente mais sabida fica com o Tarcísio, que é, eu digo a vocês, eu digo brincando com ele, se eu tivesse escrito Informação de História de Literatura no Rio Grande do Norte, Informação, que é uma brincadeira com o título de Antônio Cândido, e tivesse escrito A Belle Époque na esquina, que aliás, com muita honra eu posso falar, se é meu, eu botava uma placa, tinha botado uma placa igual, pior que a de Cascudo, se eu fosse autor daqueles 2 estudos dele. O professor Vicente Cerejo não recebe hora nenhuma. Olha, eu não sei.
Deixa eu dizer para vocês, a Liana, de alguma maneira, facilitou essa homenagem, lembrando os vários livros que comporiam esse conjunto, né, de comemorações que deveriam ser feitas até, né, registros, né, estudos, semanas sobre a obra de Cascudo, 2 deles particularmente, verdadeiras obras-primas, Dante Alighieri, A Cultura Popular, e os 5 livros do Povo, que é um livro que, quando eu estava na assessoria lá da Pró-Reitoria de Extensão, na época do reitor Genibaldo, trabalhava com o professor Geraldo Queiroz, que era então pró-reitor, eu tentei fazer com que a universidade daqui reeditasse, fui até a Paraíba, onde o livro tinha sido publicado, 2 edições na Paraíba, e aí falei com o pessoal, disse, olha, a gente está pensando em publicar os 5 livros do Povo. O pessoal da Paraíba disse, negativo, esse livro é nosso aqui da Paraíba. Eles não abriram mão da possibilidade de o livro ser editado aqui. Mas bem, dito isso preliminarmente, eu quero agradecer ao convite da queridíssima Joventina, que Cerejo já disse é absolutamente verdadeiro, tem tido o encargo de fazer as tardes natalenses periodicamente menos descoloridas do que são do ponto de vista da inteligência, né? Ela está trazendo aqui, e está trazendo para o Instituto Histórico e Geográfico a flama da novidade, do humor, da pesquisa que é feita ao sabor de obras das mais importantes produzidas no Estado, sem aquela formalidade mais sisuda do próprio Instituto. Agradecer a Cerejo, que é um emérito conspirador do bem, e fez isso em relação a esse negócio. Estou aqui por causa dele, nesse negócio. Ele que devia fazer. Isso é conversa, a história de... O que ele não tem é paciência, ele tem um vício, uma deformação profissional, que é o repórter que escreve o texto para ser publicado daqui a 2, 3 horas. E aí não tem paciência para sentar e organizar continente e arquipélagos, e ilhas. Ele não tem essa paciência, mas um dia ele vai, com certeza, fazê-lo. E agradecer a Daliana, que é assim uma referência muito forte na vida de nós todos, no contexto da vida e da própria residência de Cascudo, porque ela estava de tal maneira presente, circulando, e com essa vivacidade dela, que sempre foi uma marca de Daliana, que o próprio Deífilo fez um poema em homenagem a Daliana, que eu gostaria muito de saber de cor, porque é um poema onde Deífilo faz uma incursão meio paraconcretista, fazendo trabalho com o nome de Daliana. Ele diz mais ou menos assim nos primeiros versos: ao avô dá-lhe Ana, Daliana, liana de amor, não sei. Ele faz um jogo de palavras e de aglutinações silábicas e vocabulares, afinal, que tem tudo a ver com essa história que eu falei da importância de Daliana no contexto da Cascudo. E feitos esses cumprimentos e agradecimentos, eu quero lembrar para vocês que fui também provocado por Cerejo numa conversa recente, onde ele dizia assim: vamos levar o humor para dentro do Instituto, vamos fazer umas coisas. E isso aí é muito cascudiano, né? Isso é muito cascudiano. Cascudo, pasmem, incomodava pelo humor, pelo bom humor dele. Muito da alegação que se faz de ausência de método de Cascudo é exatamente aquele intervalo estilístico que dá lugar a que o leitor até
respire um pouco diante do desafio de entender um texto mais longo, teoricamente colocado, para fazer um pouco de humor. Então, com base nessa história, eu vou começar contando um causo que teria sido protagonizado pelo Barão do Itararé. O Barão de Itararé, que era uma pessoa extremamente irreverente, um dia encontrou uma senhora numa solenidade, uma coisa muito, muito séria, muito grave, e ao ser apresentada a esta senhora, disse assim: já dormimos juntos, minha senhora. E a mulher ficou assustadíssima, né? O marido da mulher estava ali do lado, e diz ele assim, então, completando, na conferência do professor Pedro Calmon. Então, reparem, eu não gostaria, nem sou eu, Pedro Calmon, felizmente, e nem aqui a senhora sonolenta, de maneira que eu me precavenho, acho que dá para prosseguir nessa balada. Então, é importante que a gente possa entender que esse humor, essa maneira de encarar a inteligência como um dom divino perseguido permanentemente, diuturnamente, mas com esse traço de humor que Câmara Cascudo, no primeiro volume do Civilização e Cultura, abre um capítulo sobre a origem das culturas, falando assim: o soldado e o marinheiro permutaram bofetadas mais ou menos teóricas numa esquina de minha rua por causa da namorada comum que devia chamar-se Marlene. O duelo durou 20 minutos e 50 pessoas assistiram. A dificuldade total foi reconstituir o delito, porque tanto no inquérito policial quanto na formação da culpa perante o juiz, as espontâneas e numerosas testemunhas prestaram depoimentos inteiramente contraditórios. Como começara e como findara a luta foi impossível apurar. E todos tinham assistido. Reparem, Cascudo brinca com fazer ciência, e ele sabe por que brinca por fazer nesse empenho de fazer ciência. É que não existem verdades absolutas. Eu tive uma experiência de pós-graduação no Rio de Janeiro e graças a Deus, teve contatos com pessoas extremamente talentosas, pessoas maravilhosas e tudo, mas a faculdade padecia, como de resto toda a academia padece, de um modismo teórico que era uma coisa assustadora. A gente tinha acabado de passar por uma submissão quase às teorias estruturalistas difundidas por Lévi-Strauss, que é um dos maiores etnólogos. Um dos maiores, exatamente, a partir das estruturas do parentesco, estudando os povos primitivos no Brasil, foi praticamente um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Ele veio para aqui e deixou uma obra. Tem um livro maravilhoso chamado, como é que é mesmo? Não sei o que, dos trópicos. Tristes Trópicos. É um trava-línguas, né? Tristes Trópicos. Quando a Folha faz a edição da Ilustrada no Oceano de Cascudo, é um belíssimo. Foi a Matino Suzuki que parece que deu o título. Alegres Trópicos. Pois é. Tu está encostado numa jangada rindo. Pronto. Exatamente na convergência disso que a gente vem conversando aqui. Mas ainda em relação a essa experiência acadêmica lá da pós-graduação, eu lembro, por exemplo, de uma proeminência Foucaultiana. E Foucault, todos sabem, é um dos mais importantes estudiosos, né, do poder, das prisões, da loucura, dessa sociedade
absurda que a gente vive, cheia de desafios para a gente entender, Foucault está lá. Mas aquilo virou uma moda tão absurda que não se falava em outra coisa que não fosse Foucault. Porque Foucault disse, Foucault para aqui, Foucault para lá, depois Derrida. Não, porque Derrida, porque... Depois Lacan. Ah, não, mas Lacan... Um dia, eu lembro, caí na besteira de mencionar Freud numa conversa lá na universidade, pulou de dentro da plateia assim um garoto e disse, mas Lacan, Freud não está com nada. Aquela história que você me contou um dia de Sanderson, deixando a sala de aula, porque teve uma aluna que falou assim para Sanderson, ah, professor, Cascudo e Gilberto Freire não estão com nada. Aí Sanderson disse, vou embora. E foi embora. Encerrou a aula, passou 15 dias sem voltar. Muito bem. E eu tive até que ir lá substituí-lo, mas isso é outra história, como diria o próprio Cascudo. Bom, deixem dizer, eu tenho que pedir desculpa porque eu provavelmente repetirei algumas coisas que Cerejo já andou falando aí e não há como fugir a estranha circunstância do desaparecimento dessa obra e a misteriosa devolução. Eu estou lendo aqui, gente, para facilitar e até para a gente ganhar tempo. Representar um prejuízo que pareceu minimizado pelo autor. Ele chegou a publicar na revista do Arquivo do Instituto de Antropologia, com o título História do Livro Perdido, que Cerejo já mencionou, um relato medianamente humorado, revelando o índice e um título de capítulo depois modificado na publicação e um extenso índice dos assuntos não aproveitados no livro que veio a ser editado. Eu devo dizer a vocês também que Cascudo, né, Daliana sabe disso mais do que eu, tinha mania de perder livros que escrevia, originais dele. Cadê meus originais? Onde estão meus? O Príncipe Maximiano perdeu, foi encontrado anos depois no Rio. Eu tenho fundadas desconfianças de que ele não usava papel carbono. Ele, hein? Confessou numa entrevista que deu horror para papel carbono. Ele batia numa página diretamente e ia acumulando, ele ficava pronto, enfim, ele fazia as revisões que fossem necessárias, não sei o que, chegava alguém, Cascudo, não estou com esse livro, Cascudo, deixa eu levar, não, eu levo. Foi assim com a história da literatura do Rio Grande do Norte, que eu menciono no Informação da Literatura para estudantes. Hein? História do Rio Grande do Norte para estudantes. Uma história do Rio Grande do Norte para estudantes, a história da literatura do Rio Grande do Norte, que ele comenta com Taville, numa carta para Taville, lá em Niterói. Ora, Taville esteve... é a síntese de Tadeu Vilar de Lemos. Tadeu Vilar de Lemos. Esteve aqui o general, não sei das quantas, não sei como era o nome do Arthur Reis. Acho que era Arthur Reis. César Ferreira Reis. Presidente do Conselho Pronto. Quem levou o livro dizendo que ia publicar, não sei o quê. Anos depois, quando eu estava trabalhando em informação, eu no Rio procurei, feito um louco, esse livro. Tentei falar com o homem, mas ele estava doente, não estava indo. Enfim, sumiu, o livro acabou. E esse é o episódio mais recente, né? Agora, para que vocês tenham ideia, nesse texto que ele publicou, História de um Livro Perdido, ele não se queixa em nenhum momento, não. Ele simplesmente narra essa história, perdi meu livro. O livro que eu estava fazendo, gastei tantos anos no livro, mas perdi meu livro. Aí faz, gente, ele dá o índice, que tem uma pequena modificação, como eu já disse, de um dos títulos de capítulos, tem Homo loquens e scribens, ele modifica para o português, isso em português, e coloca um índice de assuntos que me parece um sumário, um extenso, se não é contraditório falar isso, mas um extenso sumário do que pretendia escrever, do que continha, índice de assuntos. Se vocês têm uma noção aí, a mancha gráfica está aqui, ó, essa página, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Em ordem alfabética, estudando coisas como, naturalmente, alimentação, amuleto, abrigo, dança, hábito, galináceos, matriarcado, religião, tatuagem, teatro, troca... Tudo está aqui. Ele tinha método, sim. Ele era um belíssimo escritor e se permitia fazer
esse tipo de trabalho com uma bem-humorada disposição. Bom, nas orelhas do livro, quando foi publicado, em 1973, pelo Zé Olímpio, em 2 volumes e com 741 páginas, a informação é da Global, que está lá, eu não fui contar, não. Depois não somei as 2 coisas, os 2 volumes. Há um roteiro em que propõe o autor que chama atenção para o subtítulo, que não aparece na capa do livro, apenas na folha do rosto do livro, que diz Pesquisa e Notas de Etnografia Geral. Por que é que isso é importante? Porque Cascudo vai adotar uma premissa de que só é possível estudar civilização e só é possível estudar cultura se for por uma vertente etnográfica. Porque é através da etnografia que você vai ao mais recôndito grupamento humano e tenta entender por que é que eles se recolhem em uma determinada caverna e não noutra, por que é que eles partem para a caça e só depois para a agricultura, e só enfim, essa evolução, esse quadro evolutivo que depois em determinadas regiões do planeta vão se transformando em ambientes extremamente favoráveis a um desenvolvimento intelectual, econômico, cultural, veja-se Egito, veja-se a velha Grécia, que aí tornam-se civilizações que aglutinam culturas, porque disso ele não abre mão. Essa distinção ele faz de forma muito clara. Civilização é uma coisa, cultura é outra, mas as culturas estão nas civilizações. A civilização aglutina tudo o que resulta das culturas. Então, é assim que o livro nos possibilita uma fantástica viagem que, mercê da retórica bem mais que do padrão imposto como plausível pelas academias, a retórica de Cascudo eu me refiro, porque ele escreve o livro como se fizesse um discurso monumental. Ele não escreve praticamente, ele não tem um estilo estritamente literário ou científico. O resultado disso semelha, na minha modesta opinião, uma superprodução cinematográfica, ou quando menos um passar de páginas de um velho álbum de fotografias da história dos grupos humanos, desde a caça, a pesca, a agricultura e a pastorícia, alternando-se com imagens de núcleos de civilização que resplandeceram antes e depois de Cristo. Disposto a assumir o seu próprio método, que muitos, hélas, consideram ausência dele, o autor adverte à página 6, a finalidade única, basilar e suprema da ciência é fazê-la útil ao homem. A utilidade pedagógica é o entendimento. O resto é silêncio. A transmudação da trágica constatação hamletiana em ironia tem o selo da inteligência do grande pesquisador potiguar, que, não abrindo mão dessa intenção didático-pedagógica e optando claramente pela interpretação etnográfica, cuida em mostrar-se o erudito que sempre foi, homem de 1001 leituras nas intermináveis noites da Natal querida. É importante constatar, e aí Cascudo nisso naturalmente Cerejo já tem observado em várias ocasiões, isso aí é absolutamente verdadeiro. Cascudo, em muita coisa, foi um antecipador. Cascudo tinha um tal poder de intuir as coisas que ele, por exemplo, percebeu logo cedo que o grande recurso com o qual ele contava para a etnografia dele era a interdisciplinaridade. Então, o que Cascudo estuda no campo da arqueologia aqui, o que Cascudo estuda no campo da história aqui, o de Cascudo... Hein? O capilé, é porque o bicho caiu aqui, crispiniano.
Vocês me ouvem mais, é porque eu falo também meio estridente, né? É a deformação dos tempos de ator. Bom, então, eu dizia que ele, optando claramente pela interpretação etnográfica, cuida de mostrar-se o erudito que sempre foi o homem de... Já falei essa história. É importante notar como a narrativa cascudiana valoriza as questões da interdisciplinaridade, não surpreendendo que recorra a dados da arqueologia e contribuições históricas com ênfase para os relatos de viajantes na Ásia, na África, na Oceania, depois na América. Você percebe, você conclui que o primitivo não é bárbaro, desde que Montaigne diz para você que a antropofagia não era um ato de animalesco, que era uma coisa brutal, condenável sob todos os aspectos. Ele chama a atenção de quem, na época, podia trabalhar de forma inteligente para que aquilo que existia do outro lado do mundo, né, e que já estava sendo olhado de esguelha por um nascente etnocentrismo europeu, obviamente, não era coisa de bárbaros, era coisa de hábitos, de tradição, de cultura local, de pessoas... que chama a atenção para estar permanentemente vinculado a um cerimonial. Evidentemente. Não é uma questão de sanear a fome. Evidentemente. Está vinculado a um cerimonial. Evidentemente. Tanto que quando ele vai a Rouen, que nós estivemos na linha genital de em Rouen, foi lá que ele conheceu os índios brasileiros. Exatamente, os índios foram levados e é lá que Rousseau vai desenvolver, a partir do encontro da descrição de Montaigne, a teoria que Baffonsarin de Melo Franco vai escrever, o índio brasileiro e a Revolução Francesa. É claro. Que Montaigne vai dizer que é o fim da bondade humana. Com aqueles índios, a gente encerrava ali a bondade humana. Só viria maldade, mas aí só veio. Foi nesse momento que os índios ficaram perplexos, homens velhos, fazer referência a um jovem que era François Vernier. Era muito jovem e os velhos todos fazendo os índios. Então a antropofagia não é, vocês têm razão, não é um barbarismo. Não, mas é isso, exatamente que está... E os etnógrafos modernos, Levi-Strauss sendo um deles, trabalharam exatamente nessa perspectiva. Mas como? Quer dizer, então, mais recentemente, que é desenvolvido o conceito de etnocentrismo, porque de lá da Europa, eles nos consideram os outros. Nós somos os outros. O centro do mundo é a Europa. E aí, então, nós estamos dentro dessa categoria que os etnógrafos avançados, evoluídos, desmontaram. Vocês não estão entendendo nada. O que existe aqui é uma cultura respeitável, é uma tradição, é uma religião, é uma forma de poder que eles próprios administram dentro das características locais, que são legítimas. Isso não pode ser comparado. Você não pode estabelecer esse comparativo com a chamada civilização, né? Aliás, essa coisa de civilização é exatamente isso, quer dizer, o civilizado. Vale dizer, eu sei qual é o garfo do peixe, eu sei qual é a taça com a qual eu devo tomar tal vinho em determinada situação. Isso é ser civilizado. Beber cauim não é ser civilizado, isso é coisa de bárbaro. Como os gregos diziam que os bárbaros eram os que não falavam a língua deles. Então o resto eram todos os bárbaros. Bom, Cascudo, portanto, discorre com grande naturalidade sobre a questão do bárbaro e seu antípoda, ou pretenso civilizado, como uma herança da atitude grega de diminuir a importância que não falava a sua língua. A simpatia do etnógrafo potiguar está naturalmente associada a referências a Montaigne e Rousseau e às suas referências no campo dos estudos do homem. Frobenius, Franz Boas, James Fraser, Koch Grünberg, que, aliás,
Hein? Krosh Gumberg, que inspira Mário de Andrade com os mitos amazônicos na construção de Macunaíma. Saiu agora Gumberg, 3 volumes lindíssimos. Edição da imprensa oficial, Unesco e imprensa oficial de São Paulo. Nossa Senhora, isso só quem sabe. Ele que sabe essas coisas, descobre, é uma coisa complicada, né, Genibaldo sabe como é. Aí, então. Eu sou casado há 50 anos, eu tenho que ter alguma qualidade para sustentar essa saúde. Então, gente, então o que eu estou querendo dizer, e resumidamente, a gente não nos enganemos, nós não vamos dar conta dessa obra nessa tarde, noite, como dizem os cronistas esportivos, né? Nesta tarde, noite aqui. Não vamos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que Cascudo também não se descuidou, também já foi uma observação feita por Cerejo, de fincar algumas estacas teóricas, algumas referências iniciais com as quais ele trabalhou nessa viagem dele pelo campo da etnografia. Ele, a partir exatamente do evolucionismo, ele vem trabalhar e considerar teorias que estão no campo da antropologia e da nascente etnografia e tal, como difusionismo, né, que busca fundamentalmente matrizes culturais, é como se houvesse sempre matrizes de onde outros povos se originariam e teriam como referência, etc., coisa que é desmontada pelo próprio Cascudo, nem sempre é assim. Paralelismo que advoga ser impossível, do ponto de vista etnográfico, a existência de grupos pioneiros na lida com o fogo, já que é necessário considerar as necessidades locais, de abrigo, caça, pesca, agricultura, etc. Ou seja, a partir dessas necessidades locais é que as culturas vão se constituindo, elas vão percebendo a necessidade de usar uma tal vestimenta para se abrigar do frio, elas vão tentando desenvolver com sílex, com uma pedra qualquer, alguma coisa que vá servir de seta para a caça, e a maneira como vão procedendo às primeiras incursões no campo da agricultura, né? Depois de ter passado pela caça, que é a primeira, Cascudo diz que é a primeira, muita gente diz que não, né? Mas ele diz que é a primeira profissão humana é a caça, né? O que mudou enfim, não mudou a caça, mudaram os caçadores. Às vezes, exatamente. Bom, e por último, o funcionismo, que estuda multiplicidade de significados, que pode ter um mesmo objeto cultural. Olha, Cascudo comenta aqui a respeito dessa questão do funcionismo, porque um mesmo objeto, quer dizer, um significante, para usar uma linguagem, né, tomada de empréstimo à linguística, né, tem vários significados, né? A polissemia, né, muitas vezes, entendeu? Essa coisa passa por aí. Então, Cascudo vai falar aqui de uma forma belíssima dessa questão, para dizer assim, um cachimbo obrigará o estudioso a examiná-lo como veículo de devaneio e passatempo, agente de inspiração nas assembleias consultivas e deliberadoras, instrumento provocador de força mágica com efeitos terapêuticos ou de preparação belicosa. Olhar-se-á elementarmente sua técnica de fatura, barro, madeira, pedra, ornamentação, modelos e quem o pode utilizar e quando. Liga-se ao cerimonial de iniciação, ensaio guerreiro, cinegético, aliêutico, ritos agrários ou medicamentosos. A pessoa que usa o cachimbo será o chefe ou o pajé, e decorrentemente o cachimbo figurará
como indispensável da efetivação ritualística. Observem como este homem se detém numa pequena peça para dar um mundo de visão etnográfica. É realmente uma comprovação de que a erudição de Cascudo, que vai ser exatamente o leito no qual ele fará trafegar toda essa notabilíssima inteligência e toda essa pesquisa desses 2 volumes chamados Civilização e Cultura, que vão se multiplicar em 1000 novos aspectos os fatos geradores dos conceitos de civilização e cultura, como eu falei. Todo o primeiro volume é dedicado a essa fantástica incursão e à parte propriamente teórica, mencionada já anteriormente pelo próprio Cerejo, introduzindo demoradas análises sobre a interpretação de ocorrências entre as 2 noções de sociedade humana que interessa a etnografia, e vai dosando sua curiosidade insaciável, seu infindável conhecimento, com um estilo bem-humorado que há de ter incomodado a gravidade da pesquisa acadêmica. Eu vou me permitir consultar aqui, já no 2º volume, um trecho que eu considero exemplar desse humor com que ele trabalhava esses seus textos, para vocês terem uma ideia do que é que eu estou pretendendo dizer. A primeira impressão é que o homem do Cro-Magnon seria pescador, pouco à vontade, diante da violência das caçadas. Ele faz sempre questão de lembrar que primeiro vem a caça, depois é que vem, associado à caça como elemento da alimentação, vem a pesca, etc. Mas depois é que vem a agricultura, né? Verdade é que a necessidade obriga o sapo a bailar como Nijinsky. Ora, isso por Cascudo, mas o idiota do mais sisudo que fica na academia o dia todo com o livro debaixo do sovaco, deve ter dito, mas como? Olha aí, Cascudo. Que absurdo. Esquece que João Guimarães Rosa, valia bem esse trocadilho, né? Esse jogo de João Guimarães Rosa, num conto chamado A Hora e a Vez. A Hora e Vez, de Augusto Matraga, usa uma epígrafe que diz assim: sapo pula não por boniteza, mas porém por precisão. Ou seja, sabe, não há isso ou aquilo. Pascal, né? Hein? A beleza do sapo é a sapo. É a sapo. Claro. Olha, que ele escreve sobre a feiura muito antes de Humberto Eco. Então, Ele falou pra gente, quando eu lá entrevistava, que ele adorava ir lá, né? Aí disse, a beleza do sapo, a sapa. é verdade. Então, Boa sapo. aí continua Cascudo, só para eu arrematar isso aqui. Um soberbo urso polar de 400 quilos espera 1 hora, pata no ar, aguardando o reaparecimento da cabeça da foca no orifício do gelo. Olha o ursão aqui, ó. Ele sabe, né? É impressionante. Sabe por instinto. É impressionante. Esse homem não era só um cientista, ele era um criador literário também. Ele sabia escrever como o povo, né? Aí continua dizendo assim: a pesca tomaria um aspecto de semi-revolução no organismo humano, passar da dinâmica à estática. Mas creio que o arpão antecedeu de muito o paciente anzol e a confiada rede esperadora do cardume. Aí mais adiante, vai dizer assim: como teria começado a pesca? Na segunda metade do século XIX, Carl von Stein não os vê no Brasil Central, não sei o quê. Pescam de flechas, arpão, barragens, armadilhas.
Aí diz Cascudo assim: a camarada onça sempre pescou a patadas. Estão entendendo? Quer dizer, isso faz parte de um contexto de cultura popular, de folclore, no qual ele se moveu também, e pelo qual trafegou também, caminhou também gênios da cultura brasileira, como Guimarães Rosa, como o próprio Gilberto Freire, outro citado na palestra anterior de Cerejo. Então, como o tempo se esgotou, eu queria simplesmente dizer que a gente jamais ficará sabendo quem cometeu a imprudência de deixar esse livro sumido durante quase 10 anos. Agora, uma coisa a gente tem certeza, é de que esse livro será lembrado por tantos e tantos, e 100 e mais 100 anos, né? Porque as coisas todas passarão e a inteligência e a obra de Cascudo ficará. Aliás, o benefício da inteligência artificial é suprir essa raridade de inteligência que nós estamos vivendo. A inteligência artificial, o que... Não é inteligente do que está escrito. Cerejo, o que nos consola é que a inteligência artificial é artificial. Não, e outra coisa, ela só é capaz de reproduzir o que está escrito. Ela não cria. Não. O que não está armazenado, ela não sabe. Eu andei lendo. Inexoravelmente nós vamos ao computador ver os sites dos jornais. Vamos. Não há o que fazer. Mas é uma frase de Cassiano muito boa. Cascudo era a nossa internet. É mesmo. Claro. É uma frase de Cassiano muito boa. Agora, um dia eu fui entrevistar, uma coisa interessante que eu preciso dizer. Uma vez conversando, sabe tudo que acontecia para entrevistar Cascudo? Tudo. Mas houve um instante que eu achei muito... que explicou a teoria de Cascudo. Qual era a teoria de Cascudo? Quando você explicava por que ele escreveu o que escreveu, ele dizia que porque abandonei o homem institucional. Naquele tempo você dizia o homem representa a humanidade. Tem que ser LG. Mas naquele tempo era o homem, né? Como símbolo da raça humana. Ele dizia, eu escrevi tudo baseado numa certeza de que eu precisava abandonar o homem excepcional e voltar para o homem natural. Mas, professor, como assim? O homem que tem fome, que come, que bebe, que fuma, que dorme, que acorda, que tem medo, que ameaça, que agride, que mata, que luta para sobreviver. Quando eu percebi que o homem natural era o meu campo de trabalho, eu fui para realizar minha obra. Neste momento, eu fui entrevistá-lo sobre a chegada do homem à Lua. Uma coisa. O que o senhor diria da chegada do homem à Lua? Ele adorava a televisão naqueles anos finais dele, né? Aí ele diz, eu observei que é o mesmo homem de Natal. A primeira coisa que ele fez foi saltar com o pé direito do módulo lunar. É o mesmo homem de Macaíba. Não, o segredo, o método dele... Cerejo, para que a gente não saia daqui, Cerejo e eu, dando a impressão de que a gente é contra a modernidade, a tecnologia, esses avanços, etc., eu vou simplesmente dizer que o que a gente advoga é uma certa cautela e o não afastamento dos livros. Os livros, a verdade... A verdade está nos livros, e você tinha que dizer recentemente, acho que numa dessas entrevistas dele, muito interessantes, muito divertidas, Ariano Suassuna, alguém dizia para você, perguntou para ele assim, mas professor, o senhor não usa computador não? Eu uso sim, mas e o senhor não lê e-book não? Ele disse, e eu vou levar o computador para dentro da rede? Eu vou com o meu livro, porque eu anoto, eu risco, eu assinalo, etc, etc. Mas só para arrematar, que essa coisa da piada, que é uma tradição cascudiana, nós todos somos herdeiros dessa história. Veríssimo era fino nisso. Diógenes começa sempre, Diógenes da Cunha Lima, o nosso presidente da Academia
no Artigo Grandense de Letras, começa sempre uma solenidade, diz, vou contar uma aqui. Isso é uma coisa que tem um pouco de... E eu vou encerrar a moda cascudo com um comentário a respeito de um artigo que eu andei lendo ontem, de Roberto da Mata, o grande antropólogo brasileiro de Carnaval, Malandros e Heróis, que é um clássico da antropologia brasileira, que disse que estava impressionadíssimo com essa história de inteligência artificial, sobretudo porque o filho dele tinha chegado da faculdade onde estava estudando e disse, pai, a informação que havia no computador, no site, não sei das contas lá, é que Roberto da Mata, de fato, tinha morrido. Então, ele disse, mas como? Eu morri? Eu mesmo não sei. Não estou me informado dessa história. Quer dizer, esses equívocos imperdoáveis e tal, são coisas aos quais a gente, infelizmente, está exposto. Estamos todos expostos diuturnamente por conta dessa história dessa tecnologia, da internet, etc. Tá? Eu os convido a ler Civilização e Cultura. Advirto que tem um primeiro momento no primeiro volume, sobretudo no primeiro volume, que a narrativa fica um pouco densa, na medida em que entram componentes mais teóricos, mas o segundo volume, então, é um primor de leitura e todo mundo vai adorar ler isso aqui. O livro está reunido num volume só agora, pela Global, enfim, e existe também, obviamente, nas bibliotecas da cidade, do próprio Instituto Histórico deve ter também, de maneira que vocês não perderão o tempo de vocês lendo, viu? Obrigado. Depois disso tudo, o que é que a gente diz, meu Deus? Não diz mais nada, né, Lalinha? Mas, gente, só registrar duas curiosidades sobre a perda, Tarcísio e Cerejo, desse livro e de como ele ficou triste e deprimido. E ele não fazia rascunho de livro. Ele como o Tarcísio também registrou, já datilografava direto. Gutenberg, quando entregava, era uma cópia só e ia-se embora, né? E depois que perdeu, né, entre aspas, aí se dizia muito a ele, mas Cascudo, você não tem as notas? Escreva novamente, né? Era dito isso, mas vai ser outro livro. E realmente, as notas estavam ali, mas a escrita geraria outros livros. E depois disso, Cerejo, mesmo odiando carbono, passou a escrever tudo botando um papel carbono. Porque ficou com medo depois desse episódio. Ficou morrendo de... Depois passou a fazer isso.